Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse procedimento é desagradável, portanto, não popular. Carl Jung. Desde pequenos, aprendemos que ser honesto é importante e criticamos facilmente aqueles que mentem. Mas, de forma surpreendente, muitos que se veem como honestos com os outros acabam caindo na pior mentira de todas: mentir para si mesmos. Neste vídeo, vamos falar sobre a autodecepção e como ela pode levar a relacionamentos destruídos e a uma vida cheia de problemas. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Friedrich Nietzsche. A decepção tem duas faces. De um lado está a mentira clara, quando mentimos para outra pessoa e sabemos que estamos mentindo. Do outro lado, existe a autodecepção, quando contamos uma mentira para nós mesmos ou para alguém, mas acreditamos que essa mentira é verdade. É fácil entender por que as pessoas mentem de forma direta. Mesmo que não seja certo, isso pode nos ajudar a escapar de responsabilidades, evitar discussões difíceis ou conquistar a aprovação de alguém. Mas por que mentimos para nós mesmos? Fazemos isso porque é uma maneira eficiente de nos proteger de pensamentos, emoções e crenças que são dolorosos ou difíceis de enfrentar. Quando sentimos dor mental por causa das feridas emocionais como um senso de inadequação, sentimentos de inferioridade, autodesprezo, culpa ou vergonha, a autodecepção nos ajuda a escapar dessas emoções difíceis. Ela também reduz o desconforto que vem da dissonância cognitiva, que é quando nossas ideias e ações entram em conflito. A autodecepção é impulsionada por um mecanismo psicológico chamado dissonância cognitiva, que nos leva a justificar nossas ações, especialmente as que sabemos serem erradas. Essa dissonância ocorre quando uma pessoa tem pensamentos, crenças ou atitudes que entram em conflito, como quando alguém sabe que um hábito é prejudicial, mas continua a praticá-lo de qualquer forma. Esse conflito cria um desconforto mental que pode variar de um leve incômodo a uma angústia intensa, e as pessoas tendem a buscar maneiras de aliviar essa tensão, ajustando suas crenças ou ações para restaurar a harmonia interna. A autora Lise Bourbeau aprofunda essa questão ao argumentar que muitas dessas justificativas vêm de feridas emocionais que carregamos, muitas vezes de forma inconsciente. Para evitar lidar com essas feridas, criamos máscaras e crenças que nos protegem da dor, o que, por sua vez, facilita a autodecepção. Assim, as justificativas que usamos para suavizar o desconforto da dissonância cognitiva não apenas evitam o problema, mas também reforçam os padrões que mantêm nosso sofrimento. O desconforto da dissonância e a autodecepção podem se tornar barreiras que nos impedem de reconhecer e trabalhar com as dores emocionais que estão na raiz desses comportamentos. Esse ciclo de autodecepção é especialmente comum em pessoas que carregam feridas emocionais. Essas feridas, como rejeição, abandono ou traições passadas, fazem com que a pessoa sinta uma necessidade maior de se proteger, para evitar reviver essas experiências dolorosas. Por isso, ao invés de arriscar uma autocrítica ou de enfrentar o que os outros podem pensar, ela pode acabar mantendo essa defesa, que é a justificativa, e seguir no mesmo padrão de comportamento. Essas formas de autodecepção nos ajudam a evitar a angústia da dissonância cognitiva sem que precisemos fazer mudanças verdadeiras em nossas vidas. Todos nós, em algum momento, optamos pelo caminho mais fácil. No entanto, quando a autodecepção se torna um hábito e a principal maneira de lidar com nossa dor mental, começamos a nos afastar do autodesenvolvimento e a nos aproximar de um caminho que pode destruir nossa vida. Cada mentira que contamos a nós mesmos para não encarar um problema é um passo que nos afasta de enfrentar nossas sombras e de reconhecer as feridas emocionais que carregamos. Cada vez que nos enganamos para aliviar a tensão da dissonância cognitiva, deixamos nossos problemas sem solução e abrimos espaço para um sofrimento ainda maior no futuro.
Esse auto-engano constante funciona como uma armadilha que impede nosso crescimento e bloqueia nossa capacidade de ver onde estamos errando e de corrigir o curso. Ele distorce a realidade, limitando nossa visão e nos impedindo de reunir as informações necessárias para avaliar a situação com clareza e de forma consciente. Autodecepções e justificativas reforçam barreiras invisíveis entre pessoas próximas, levando a padrões destrutivos que podem durar uma vida. Elas nos amarram a hábitos que prejudicam, sem que percebamos o quanto nos afastam de nosso próprio bem-estar. Albert Ellis. Quanto mais a autodecepção nos arrasta para baixo, como uma areia movediça, mais restringimos nosso próprio potencial. Mas o auto-engano não é apenas uma barreira para o crescimento pessoal. Ele também afeta negativamente nossos relacionamentos. Em casos mais graves, pode até nos levar a agir de maneira cruel com outras pessoas. Para entender como a autodecepção pode prejudicar nossas interações com os outros, é importante reconhecer que uma das formas mais comuns de nos enganarmos é manipulando nossas memórias. Tendemos a ser seletivos com o que lembramos, e negar ou distorcer fatos é uma maneira eficaz de reduzir a tensão da dissonância cognitiva. Por exemplo, quando fazemos algo que magoa outra pessoa e sentimos culpa, em vez de confrontar essa sombra interna e pedir desculpas, podemos escolher acreditar que o evento nunca aconteceu. Essa negação nos poupa do desconforto imediato, mas prejudica nossas relações e impede a cura emocional. Como Nietzsche colocou, nosso orgulho não quer que admitamos a verdade. Ele prefere falsificar memórias do que deixar que nos tornamos reféns de nossas próprias ações. Nietzsche. Manipular nossas memórias para nos enganar vai além da simples negação de um fato. Muitas pessoas chegam a criar falsas memórias para aliviar a dor mental e resolver a dissonância cognitiva. Por exemplo, se a dissonância cognitiva é desencadeada pela contradição entre as crenças de que A. Somos uma pessoa inteligente e capaz e B. Nossa vida está em desordem, temos algumas opções para atenuar a angústia mental dessa dissonância. Imagine uma pessoa que sempre se viu como uma profissional de sucesso, o orgulho da família. Porém, ao passar por uma fase difícil na carreira e enfrentar dificuldades financeiras, surge uma dissonância cognitiva. Como alguém inteligente e capaz pode ter sua vida em tal desordem? Diante dessa angústia, seu inconsciente entra em ação, trazendo à tona feridas emocionais ligadas ao medo de não ser boa o suficiente. Uma insegurança que ela nunca admitiu plenamente. Sem perceber, ela ativa sua sombra, aquela parte reprimida de si mesma, onde ficam guardados traços que rejeita, como a insegurança e a sensação de fracasso. Para proteger seu ego e aliviar a tensão da dissonância, ela começa a justificar a situação atual, criando uma narrativa de adversidades externas, injustiças no trabalho, falta de apoio familiar e eventos que impediram seu sucesso. Essa narrativa, que contém memórias distorcidas ou até falsas, ajuda a aliviar a dissonância sem confrontar o desconforto da insegurança enraizada. Ao projetar as causas para fora, ela evita questionar sua própria capacidade e protege-se da dor inconsciente ligada ao medo de fracassar, mantendo intacta sua imagem de pessoa forte e competente. Dessa forma, sem perceber, ela também deixa de explorar a origem dessa ferida emocional, permanecendo num ciclo que a impede de crescer e integrar plenamente sua sombra. Podemos tomar medidas para colocar nossa vida nos eixos ou podemos culpar nossa situação atual por eventos do passado. E mesmo que nosso passado não tenha sido suficientemente ruim para justificar nossos problemas atuais, podemos nos enganar com memórias falsas para nos convencer do contrário. Com memórias falsas, podemos transformar nosso passado em um espetáculo de abusos, traumas e reviravoltas cruéis, fazendo com que nossa situação de vida atual deixe de ser uma decepção e se torne um feito notável, considerando o que contamos a nós mesmos que passamos.
Especialistas destacam que algumas pessoas podem criar ou distorcer memórias dolorosas para justificar certos aspectos de suas vidas atuais, como refúgio inconsciente do ego, e mesmo que isso cause conflitos com amigos e familiares. Essa manipulação da memória pode ser uma forma de transformar uma situação presente, monótona ou difícil, em uma narrativa de superação, projetando vitórias sobre adversidades que talvez não tenham ocorrido exatamente como lembrado. Além disso, memórias de traumas passados reprimidos, como feridas emocionais vivenciados na infância, podem ajudar a justificar a dissonância entre pensamentos como "sou uma pessoa capaz e inteligente, e minha vida está uma bagunça agora", aliviando a culpa e transferindo a responsabilidade para outros fatores, o que Jung chama de projeção. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A autodecepção também pode impactar profundamente nossos relacionamentos quando criamos versões idealizadas de nós mesmos e passamos a viver de acordo com elas, ignorando a realidade. Essa prática pode nos fazer agir de forma incongruente com quem realmente somos, prejudicando nossas conexões com os outros. Quando construímos e mantemos uma imagem distorcida, afastamos a possibilidade de uma convivência autêntica e sincera, que é fundamental para relacionamentos saudáveis. Às vezes, em vez de avaliar as pessoas de forma justa e com base em seus comportamentos, tendemos a criar versões distorcidas delas para justificar nossas atitudes. Esse mecanismo de autojustificação nos permite projetar nossos próprios sentimentos de culpa e desconforto nos outros, mantendo a ilusão de que nossas ações são justificadas. Esse processo pode ser observado quando alguém age de forma prejudicial e, em vez de admitir o erro, cria uma narrativa em que a outra pessoa merece o tratamento. Por exemplo, uma criança que participa de bullying pode enfrentar um conflito interno ao lembrar de suas ações. Para aliviar esse desconforto, ela pode racionalizar pensando que a vítima não era inocente, mas sim um nerd e um chorão. Termos carregados de um julgamento pejorativo que foram internalizados e reforçados pelo inconsciente coletivo e pelos padrões de condicionamento cultural. Essas palavras trazem consigo associações de fraqueza e desprezo, implantadas por uma cultura que valoriza comportamentos considerados fortes ou dominantes. Assim, a criança justifica o bullying ao assumir que ele teria feito o mesmo comigo se tivesse a chance, protegendo-se da culpa, mas distorcendo a realidade. Esse auto-engano não apenas afeta sua percepção, mas também pode distanciar suas relações, promovendo um ciclo de comportamento defensivo e desumanizador. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, escreve: "Um homem inconsciente de si mesmo age de maneira cega e instintiva, e é enganado por todas as ilusões que surgem quando vê tudo aquilo de que não está consciente em si próprio retornando a ele do exterior, como projeções sobre os outros." Esse processo, no qual uma pessoa, geralmente vista como boa, se transforma em agressor ao convencer-se de que a vítima merece o que aconteceu, também ocorre em um nível coletivo. Isso acontece quando um grupo étnico, religioso ou político é transformado em bode expiatório por uma sociedade. O ciclo começa com pequenas ações que prejudicam o grupo-alvo, como limitar seu acesso a determinados espaços ou privá-lo de direitos fundamentais. Após essas primeiras ações, surge a necessidade de justificar o tratamento dado, levando os agressores a desumanizar o grupo por meio de acusações e palavras que o pintam como uma ameaça. Jung nos alerta sobre os perigos do inconsciente coletivo, que, quando influenciado por forças poderosas, pode conduzir as massas a um estado de passividade e conformismo. Ele afirma: "A reunião das consciências individuais em um todo uniforme cria um estado psíquico de massa, onde o indivíduo perde sua autonomia. Essa dinâmica favorece a propagação de ideias que desumanizam e criam um ambiente propício para ações mais graves contra os grupos marginalizados." Nietzsche, por sua vez,
Desafiava as pessoas a se libertarem das amarras impostas pelo sistema e a buscarem sua verdadeira vontade de poder e autonomia, afirmando que o maior dos pecados é o conformismo. Muitas vezes, esses grupos são rotulados de forma negativa, sendo acusados de trazer doenças, serem perigosos para a sociedade ou até mesmo responsabilizados por crimes que não cometeram. Essa desumanização prepara o terreno para atos de violência ainda maiores. Se esse ciclo não for interrompido, as consequências podem ser devastadoras, como vimos nos regimes totalitários do século passado, onde a perseguição escalou para níveis extremos de destruição. As pessoas fazem ajustes morais para justificar atos prejudiciais, tendendo a desvalorizar as vítimas e culpá-las por seu próprio sofrimento. Albert Bandura, Moral Disengagement. A autodecepção pode limitar nosso crescimento, prejudicar relacionamentos e, em casos extremos, nos tornar capazes de causar sérios danos a outras pessoas inocentes. Se queremos viver uma vida plena e ajudar os outros em vez de machucá-los, é essencial controlar o quanto mentimos para nós mesmos. Às vezes, só conseguimos sair do ciclo de auto-engano quando chegamos ao ponto mais baixo e nossas ilusões são quebradas sem que tenhamos escolha. Mas essa é uma forma arriscada de despertar, pois reconstruir uma vida após a queda é um desafio enorme. É muito mais seguro e eficaz quebrar nossas ilusões por vontade própria, com um esforço contínuo de ser honesto consigo mesmo. Como Carl Jung observou, um inimigo visível é sempre melhor do que um invisível. Nesse caso, não vejo qualquer vantagem em agir como um avestruz. Certamente não é um ideal para as pessoas. Viverem em um estado perpétuo de ilusão sobre si mesmas, projetando tudo o que não gostam nos outros e os atormentando com seus preconceitos e projeções. Carl Jung, A Prática da Psicoterapia. Quando rompemos com o hábito de nos enganar, a vida se torna mais leve, pois não estamos mais presos em uma rede de mentiras que nós mesmos criamos. Sem a carga de precisar sustentar falsas narrativas, podemos redirecionar nossa energia para buscar metas que realmente importam. Além disso, quando paramos de mentir para nós mesmos sobre como tratamos os outros, deixamos de sabotar nossas relações e evitamos cair na perigosa armadilha de culpar os outros injustamente. Abandonar a autodecepção é um ato de liberdade pessoal, pois a honestidade consigo mesmo nos permite seguir o conselho antigo de buscar o autoconhecimento. Um exemplo disso é a realização de que, ao reconhecer nossas falhas e enfrentá-las, abrimos espaço para o crescimento e para nos tornarmos pessoas melhores. Todo aquele que se defronta seriamente com a tarefa de desenvolver sua personalidade, logo se dá conta de que a sombra é um obstáculo que deve ser superado. Carl Jung.